Você sabia que a quarentena tem fases? Em que fase da quarentena você está? Bom, pessoal, sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra, tô de volta com mais um vídeo para vocês. Eu sou o Dr. Saulo, médico neurologista. Bom, é difícil imaginar e aceitar que a mesma medicina que se mostra tão desenvolvida em alguns aspectos, Cirurgias robóticas, antidepressivos modernos para recalibrar a química do cérebro, microcirurgias, cura para várias doenças graves. essa mesma medicina nesse momento tenha que recorrer e se sujeitar a uma medida da idade antiga para fugir de um vírus. Quarentena, no nosso caso já noventena, né, que é ficar em casa. Todos gostaríamos, óbvio, de uma saída mais elegante e mais suave para essa crise. Um remédio que funcione, uma vacina que saia logo, mas por hora não temos. Acredite, a quarentena funciona e salva vidas. Pode salvar sua vida, dos seus parentes e amigos. Então, mesmo com flexibilização do isolamento social, fique em casa, por favor, e saia apenas se estritamente necessário, tomando todos os cuidados possíveis. Cada vida importa e muito. A situação que a gente tem é a seguinte, parafraseando até o Leandro Carnal, né? Não adianta surtar ou negar o incêndio, porque ele está acontecendo, acredite você ou não. Então, sair de casa como se a pandemia já tivesse acabado ou agir como se o isolamento não fosse mais necessário é o mesmo que brigar contra a tempestade. Nossos berros não vão resolver o problema. Agora, o momento é de abrir o guarda-chuva e passar pela chuva da melhor maneira. E isso significa se engajar num novo normal. Nós estamos apenas no começo dessa jornada. Para muitas pessoas, as nossas mentes não chegaram a acordo com o fato de que o mundo já mudou. Está emocionalmente bem agora quem não está brigando com a situação. A gente não vai achar graça nesse momento em coisas que a gente achava graça antes. Nós estamos mudando o nosso paradigma. Nós não vamos mais achar bem-estar nas coisas que achávamos antes. Por isso, se permita fazer o diferente. Dance na sala com as crianças, curta o momento, faça a cabana ou piquenique no meio da sala. Vamos achar graças em outras coisas, vamos nos divertir, deixar sujar, deixar molhar, senão nós não ficaremos bem. Largue o celular, ache novas brincadeiras, novos momentos. Resiliência significa se moldar, se adaptar a uma situação adversa e lidar com ela da melhor forma. O famoso fazer do limão uma limonada. Quem tem mais rigidez de rotina está sofrendo mais do que quem tem capacidade de adaptação. Então permita-se se divertir. Não quer dizer que você não está levando a sério a crise, a situação atual. Se divertir nesse momento, né, se permitir isso, significa se salvar, é a estratégia de sobrevivência. O isolamento e distanciamento social trazem consequências, claro, pois mudam drasticamente o nosso estilo de vida. E pela experiência de pandemias anteriores e pela experiência passada em países que estão em uma linha do tempo do Covid mais avançada que a gente, Itália, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, percebemos o quê? Que existem fases, existem alguns estágios que passamos dentro da pandemia. E olha só, em que estágio você acha que você tá, né? Lembrar que esses estágios variam muito de local para local, de pessoa para pessoa. Nós temos muitos Brasis enfrentando aí o Covid, são realidades diferentes e com tempo de acontecimento diferente. Então, cada pessoa vai ter o seu próprio dilema, seja econômico, seja por distância da família, seja por estar na linha de frente, ou então de algum familiar que adoeceu. O ponto é que cada um vivencia essa experiência de um jeito. As pessoas não estão sofrendo igual. E tudo bem. Inclusive, aproveite para comentar aqui embaixo como toda essa quarentena tem sido vivenciada por você. No final, nós temos dicas importantes e de esperança para todos nós. Não deixe de ver os minutos finais. Primeira fase, vamos lá. Essa com certeza já passamos, é a fase da reestruturação. Isso foi lá para a última semana de março e primeiras semanas de abril, usando como parâmetro aqui São Paulo capital. Quando iniciou a quarentena e passamos por uma sensação de férias forçada dentro de casa. Era novidade, não sabíamos que duraria tanto tempo, a gente se animou por ver séries na TV, de poder assistir às lives, que era uma novidade. Curioso conversar com amigos por videoconferência. Até aí, tudo interessante, o estado de espírito era mais animador, pelo novo e por perspectiva de que seria algo breve.
E teve a reestruturação da vida, né? Mudança no trabalho com home office, mudança na escola, curso e faculdade com a educação à distância, atendimento médico agora por vídeo, né? O derretimento da bolsa de valores e economia como um todo. Nessa fase dominou o receio. Receio de se contaminar, receio de se daria certo o estudo à distância, receio sobre o faturamento da empresa, receio de perder emprego. Infelizmente, muita gente já perdeu nessa primeira fase. Postura política federal se afasta da ciência e dicotomiza a opinião pública sobre a necessidade ou não da quarentena. Tenso, gerando aquilo que a gente não precisava. Dúvida e insegurança, muita tensão no panorama político do enfrentamento. Chefe do Executivo e Ministério da Saúde não falam a mesma língua e temos a troca do Ministro da Saúde, não por uma vez, mas agora já por 2 vezes. A segunda fase, tédio, que foi acho que segunda metade de abril e maio, né? As férias se prolongaram, né? Então a situação econômica se agravou, mas o número de mortes ainda era menor, era pequeno, então a ameaça não era tão concreta. A sensação majoritária é de que as coisas deveriam voltar ao normal depressa. Esse segundo estágio, ele é marcado pela união. Então teve cantoria nas varandas, gourmets, pessoas tocando lá música, DJs, um clima de sacrifício e bem coletivo. Foi a época do respirar fundo e esperar o tempo passar. Passatempo como televisão, quebra-cabeça ainda funcionavam bem para distrair, só que as lives já começavam a não ter mais a mesma graça e expectativa. E aí a terceira fase, a fase da depressão, que foi o mês de maio e de junho. A voz e violão do vizinho já não saíam mais pela janela, trocar de roupa, se esforçar para aparentar normalidade já parece bastante penoso, não parece mais valer a pena. Netflix, redes sociais já não sustentam mais o nosso cérebro. A casa nunca foi tão pequena, despertando uma sensação de prisão domiciliar. Pois é, o sofá deixa de ser um lugar confortável, se torna um pequeno buraco negro de preguiça, ele suga, meio sem se fazer notar, as forças de quem se entrega a ele o dia todo. A sensação de não estar produzindo nada útil se aprofunda. As atividades escolares à distância só são seguidas pelos alunos mais diligentes, os mais caxias, e a quantidade de vídeos infantis no YouTube bate recordes históricos. Os pais passam a perder a paciência com os filhos em alguns casos. E aí veio a depressão, relacionada às mortes abruptas e o colapso dos sistemas, né? Para muitos, a quarentena se torna impossível. Suas regras são simplesmente ignoradas para garantir o mínimo bem-estar físico. Muita pressão emocional. As mortes começaram a subir drasticamente. A sombra da morte começa a se aproximar. Conhecidos com testes positivos, conhecidos e amigos, de amigos internados, parentes com suspeita. Os índices disparam no Brasil e ameaçam bater recordes. Na TV, imagens de valas abertas em Manaus, índices de lotação hospitalares subindo absurdamente, perda massiva de empregos, empresas contemplando falência, acentuação da desigualdade social. Para os profissionais médicos e de saúde do fronte, burnout, causado pelo esgotamento profissional, pois estão submetidos a um alto nível de exigência física e emocional, dentro de uma estrutura assistencial que a gente bem sabe, insuficiente para garantir a segurança do profissional. Em um ato de desespero, começamos a liberar comércio e afrouxar o isolamento, no auge do número de mortes do nosso país. E desse panorama virá a última e próxima fase. Quando chegará? Como será? A última fase anuncia o início da vida sem coronavírus, um novo mundo. Como será esse mundo aqui pra gente? Entenda que isso é uma maratona. Se você correr no começo, você vai vomitar nos sapatos até o final do mês. Então prepare-se emocionalmente para que essa crise continue por mais, quem sabe, 12 a 18 meses, seguida por uma lenta recuperação. Se terminar mais cedo, fique agradavelmente surpreendido. Obviamente, haverá um dia que a pandemia terminará para se sentir melhor. E o que esperar de positivo no novo mundo, sobrevivente à maior pandemia da nossa era histórica? Pois é, o novo normal. As coisas vão começar a parecer mais naturais, devagar, mas vai. O trabalho também fará mais sentido depois disso tudo. Tenha fé no processo. Vamos abraçar nossos vizinhos e amigos com cautela no início, depois voltaremos a ser os brasileiros calorosos e afetuosos no contato de sempre. Voltaremos às nossas salas de aula e às nossas cafeterias preferidas. Nossas fronteiras acabarão reabrindo para um movimento mais livre, vai demorar, mas vai acontecer.
Nossas economias um dia se recuperarão, sempre recupera. O capitalismo dá o seu jeito. Do outro lado dessa jornada tensa, a esperança e o aprendizado. A calamidade é uma ótima professora. Estamos praticando nossa solidariedade e nos reinventando como humanos. Exercite a sua gratidão. Ela tem mais a ver com eu perceber aquilo que eu tenho do que pensar no que me falta. Tem a ver com eu me sentir bem pela minha saúde, pela minha família, bem-estar, etc. A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmos sempre depois de cada queda. Assim é a humanidade. Juntamos nossos cacos, colamos tudo certinho e seguimos firmes, mais fortalecidos e unidos. Se você que está ouvindo a gente agora perdeu seu emprego ou sua empresa, existe esperança. As coisas vão voltar aos poucos ao seu lugar e eu tenho certeza que esse novo mundo vai ter espaço para você e para sua função. Vai dar certo, é uma fase. Você é importante, seu trabalho é mais que necessário. O mundo está se reinventando, os ensinos à distância se aprimoraram como nunca com o isolamento social, percebemos novos hábitos e aprendizados, e eles são bem-vindos. Temos grandes avanços nos modelos de educação à distância e nos cursos virtuais. Então, os trabalhos podem mudar para melhor. Quanta coisa estamos descobrindo que funcionam à distância. Muita gente, empresas estão se surpreendendo com a performance do trabalho à distância. Funciona, quem diria? Estamos nos dando conta do tanto de coisas que são possíveis de se realizar com qualidade pelo meio virtual. O futuro chegou mais cedo. Talvez até tenhamos menos trânsito depois disso tudo. Tomara! Paciência e perseverança têm o efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem. O mundo vai voltar a ser mundo, isso vai passar. Nós do canal Neurologia e Psiquiatria TV desejamos muito que você, que está nos vendo, esteja bem, que esteja se protegendo da melhor forma que puder e que esteja com saúde. O fracasso é simplesmente a oportunidade de começar de novo, dessa vez de forma mais inteligente. Henry Ford. Então, as emoções positivas, elas são benéficas para todos os nossos sistemas se desenvolverem. Por isso, pessoal, nessa fase, as exercitem, tá? Pratique mais as emoções positivas. Gratidão, otimismo, esperança, amor, perdão, orgulho, empatia. A felicidade é simples. Pequenas ações são amplificadas e têm efeitos poderosos e duradouros. A gente não precisa esperar as férias para ser feliz ou aquela famigerada viagem. Nós precisamos da felicidade cotidiana. Os dias negativos vão acontecer, mas que eles sejam exceção e não regra. Somos mais fortes e venceremos. Venceremos. Um grande abraço para você. Não esquece de seguir o canal. Até logo, pessoal. E força! Pronto. Nossa senhora, que perdida, hein, meu? Agora sou eu. Vou lá. 1 minuto, né? E aí veio a depressão, relacionada às mortes abruptas e o colapso. Dava conta, né? As funções. Esquece que eu tinha. A nossa maior glória não reside em hospitalares subindo vertiginosamente. Sério que eu errei a palavra que eu mais falo na vida?